Olá, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que prazer estar aqui com vocês novamente. Nós somos um grupo muito feliz por poder compartilhar a lição da Escola Sabatina de uma forma tão especial, com a riqueza e grandiosidade de tantos comentários que nós temos tido por aqui. Nós estamos começando mais um trimestre, nós queremos contar com a sua participação, nos assistindo, compartilhando esse link, para que outras pessoas também possam recapitular a lição conosco. Nós demos agora início a um novo ciclo, um novo trimestre, e nós estaremos usando esse exemplar, esse guia de estudos, e nós temos um tema especial, a verdade presente em Deuteronômio. Sejam todas muito bem-vindas e que Jesus possa falar ao seu coração nesta noite. Não esqueçam de deixar o seu like e também de se inscreverem para ficar sempre atentos aqui à recapitulação da lição de toda sexta-feira e também compartilhem o nosso link. Um abraço para vocês. Senhor Deus, amado Pai, Filho e Espírito Santo, nós sentimos a Tua presença no cotidiano, em nossas vidas, em cada pequena revelação Tua, cuidado e livramento. E nesse momento em que nós iremos abrir a Tua palavra, iremos, através desse guia de estudos diário, que é a lição da Escola Sabatina, imploramos que o Teu Espírito Santo nos dê impressões adequadas, olhos espirituais, percepção espiritual, sabedoria e discernimento divinos, para que nós possamos ser guiados para interpretações que venham traduzir a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e que ela se confirme em nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, muito bom estar aqui com vocês novamente. Sejam todos muito bem-vindos. As meninas que estão aqui conosco, que irão compartilhar desse estudo da lição da Escola Sabatina, e vocês que estão nos assistindo também. Eu me chamo Suelen, sou professora aqui do Colégio Adventista de Sorocaba no 5º ano, e é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E que Deus possa nos usar e que a gente saia daqui cheio do Senhor Jesus. Olá, eu sou a Ana Brasil, mais uma vez aqui com vocês. É sempre um prazer muito grande. Que Deus realmente nos use mais nesse encontro e que seja uma bênção na sua vida. Eu falo de Sorocaba, interior de São Paulo. Também sou colega de trabalho aí da professora Suelen, no Colégio Adventista de Sorocaba. Olá, o meu nome é Maíra Vida, eu sou advogada e professora, coordeno um centro de referência de combate ao racismo e intolerância religiosa do estado da Bahia e falo de Salvador, Bahia, e estou muito feliz por estar aqui estreando. Meu nome é Priscila Julião, eu também sou advogada. Atualmente eu moro numa cidade chamada Gatineau, no Canadá, que é bem pertinho de Ottawa. Sou estudante agora, estou estudando disciplinas jurídicas com o propósito de revalidar meu diploma no futuro. Que bom, meninas. Então, nós temos aí prefácio de Deuteronômio. Estamos começando aí uma nova temporada, né, com mais 13 aí temas especiais aqui no Lição com Elas. E temos como verso desta semana o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Então, com certeza, nós vamos aprender bastante sobre esse livro da Bíblia. E hoje, o que nós temos para hoje, né? Como que nós vamos dar início a essa conversa de hoje aqui? Uma coisa interessante, e foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu abri essa lição e li o verso para memorizar, porque é sempre a primeira coisa que a gente vê depois do título. E aí o título estava escrito Prefácio de Deuteronômio. Aí o verso era um verso de 1 João que fala sobre o amor. Mas a gente tem a consciência de que esse livro fala sobre leis, sobre as normas, sobre as imposições e colocações do Senhor para o povo. E daí, nessa hora, me deu um embololô na cabeça, como diz aqui meu filho pequeno, mãe, embololô. E eu falei, Deus, embololô aqui para mim também. Porque como que tem amor aqui no meio? E aí, estudando durante a semana, a gente consegue perceber a grandiosidade de um Deus tão maravilhoso que ele consegue dizer, filho, eu te amo, dizendo não para a gente.
E essa realidade que a gente consegue perceber durante todo o estudo da lição é o que vai permear todo o livro de Deuteronômio, mostrando para a gente que amar também é corrigir, amar também é limitar, amar também é direcionar, amar também é dizer não. E a gente consegue perceber toda essa essência no caráter de Deus de uma forma completa, né? Isso me chamou muito a atenção aqui. Eu tive uma impressão muito parecida com a sua, Suelen, e depois eu fui entendendo à medida que o tempo passou, é que, na verdade, estava havendo uma costura enorme, né? Entre aquilo que aconteceu no passado, aquilo que aconteceu no Novo Testamento e aquilo que acontece hoje com a gente, né? Eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade de através do livro de Deuteronômios, perceber o quanto é importante a nossa aliança com Deus e o quanto essa aliança está firmada em amor, né? E que quem não ama não conhece a Deus, porque o caráter dele é amor revelado através da lei dele, reafirmada nessa conversa, porque há uma espécie de conversa entre Moisés e o povo ali durante ali no percurso do livro de Deuteronômio. Me chamou também bastante atenção, meninas, que na introdução ao livro de Deuteronômio, né, como um prefácio, o verso áureo tenha sido justamente um destaque do Novo Testamento. E realmente, considerando que Deuteronômio é um livro que é um livro de trânsito, né? Ele, ao mesmo tempo que traz uma revisão histórica daquelas experiências, né, do povo israelita, ele também sistematiza o conjunto de experiências, né? E esse conjunto de experiências, naturalmente, perpassa por uma perspectiva que é mesmo jurídica, é legislativa, é dos aprendizados, mas é também do ponto de vista da organização política, né? Interna daquele povo que se manteve em situações adversas, infelizmente, por suas escolhas, né? Do ponto de vista das consequências que estavam ali sempre associadas. Mas o Deuteronômio também é um trânsito interessante, o que me parece, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, porque ele introduz também, em muitas passagens bíblicas, o conceito de amor e associação, né, de Deus, a figura do divino, como sendo também a figura de manifestação explícita e corpórea do amor, né? Se existe alguma tangibilidade no amor, isso só pode ser aprendido a partir da pessoa de Deus, né? Da pessoa da Trindade. Então, isso também me chamou bastante atenção. Quando nós falamos nessa questão de amar para ser amado, né? Eu consigo me imaginar no lugar do povo e pensando como que eles se sentiram amados, como eles se sentiram queridos por Deus e de uma forma até preferencial, entre aspas, né, de Deus olhar para aquele povo de forma específica com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com a intenção de tirá-los daquela escravidão. Se a gente for parar para pensar, é algo surreal. Deus prepara Moisés por vários anos, ali numa terra distante, já desvinculando totalmente dos costumes egípcios, os poucos que ele adquiriu. Então, Deus já vai transformando, lapidando Moisés, trata ele naquele deserto, naquele novo casamento. A sua esposa, muito sábia, a gente vê a presença daquela mulher ali no decorrer, quando indica para o seu sogro, mostrando que a família daquela mulher também era uma família especial, onde ele conseguiu receber do seu sogro conselhos sábios na administração do povo. Então, toda essa estrutura que Deus dá para Moisés, para possibilitá-lo voltar ao Egito, para poder libertar o povo, a maneira como Deus se sobrepõe a quem era o maior governante para os egípcios, que era o faraó, e mostrando que quem reinava e quem era soberano era o Deus eterno, o Deus de Moisés, o Deus dos escravos, não o Deus dos egípcios, mas o Deus dos escravos, aqueles que estavam levando as cargas, que estavam sendo açoitados, que estavam levando muitas coisas em seu coração e questionamento, será que Deus me esqueceu aqui? Será que Deus não se importa? Então Deus vem para salvar esse povo específico, e ele começa a fazer maravilhas, e eu consigo imaginar as crianças dos israelitas falando, olha mãe, o mar ele virou sangue,
Olha, meu pai, mãe, o cajado de Moisés se transformou numa cobra, olha que legal. E as crianças se maravilhando, e talvez os pais, que agora têm as suas esperanças renovadas pela presença de Moisés, de Arão, trazendo essa realidade desse livramento imposto pelo Senhor, começa a passar para os seus filhos, olha, esse Deus que está sendo mostrado aqui através de Moisés é o Deus que nós amamos. Lembra daquele Deus que eu falei para você já há algum tempo? Ele veio nos libertar. Então, todo esse agir, toda essa estrutura que Deus promove para a libertação daquele povo, e depois lá no mar, colocando o faraó e seus cavaleiros e cavalos, e todo mundo ali perdido debaixo daquele mar intenso, isso demonstra amor. E quando a gente percebe essa ação, talvez eu e você, a gente só consiga chegar em uma única conclusão: eu preciso devolver amor. Eu fui tão amado, eu fui tão assistido, eu fui tão beneficiado pelo Deus eterno que eu preciso amá-lo de volta. E eu acho que uma das lições mais preciosas que Deus passa ali para os israelitas, que ele passa para nós também, é essa ideia de que ele primeiro nos amou, primeiro nos libertou, ele primeiro intervém na nossa vida, e aí logo depois nós, como resposta a essa grandiosidade na nossa vida, feita pelo Senhor, nós o amamos também. Eu acho que essa era a primeira impressão que ele queria deixar para os israelitas, né? Certamente. Só que eu acho interessante a gente pontuar uma coisa. A lição, ela fala sobre a importância de se doar amor. E que o amor de Deus, ele é doação. Ele é gratuito. Só que o ser humano, do jeitinho que ele é, não necessariamente retribui à altura. Existe uma complexidade muito grande entre aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente oferece. E achei interessantíssimo que a lição ela pontua a própria batalha no céu de alguém como Lúcifer, que foi criado num ambiente perfeito, impecável, mas que por algum motivo, por algum mistério, nasceu nele ali uma revolta e ele entendeu que aquilo que ele recebia não era interessante ele doar em contrapartida, né? Então, é interessante que à mesma medida que a gente recebe amor, a gente também recebe liberdade. E acredito que também foi isso que aconteceu com o povo de Israel ao longo dessa jornada. Foram livres, né? O que traria também aí alguma discussão se isso seria liberdade ou se não seria liberdade, se seria também uma escravidão, porque à medida que a gente faz também todas as coisas que a gente tem vontade e adora todos os deuses que a gente entende que deve adorar, isso talvez pudesse ser interpretado como também uma escravidão, e não também como uma liberdade. Imagine se a gente fizesse todas as coisas que a gente tem vontade na hora que a gente tem vontade, né? Então, o ser humano é esse ser que não necessariamente entende que esse amor e essa doação deve ser retribuído na mesma medida ou numa medida parecida. E vem aí todas as complexidades, né, que dizem respeito, e aí a gente está nessa batalha há tantos e tantos anos, porque o grande conflito acontece na nossa mente, acontece na vida, acontece no dia a dia. Eu acho interessante essa fala, Priscila, de fato. A gente nunca vai conseguir transmitir a proporção do amor que Deus nos oferece. É impossível ao ser humano. Mas eu acredito que uma das coisas que a gente também corre o risco nesse pensamento de que eu não consigo oferecer o que Deus merece é cair num outro problema que às vezes se torna mais intenso do que esse, dessa percepção, né, dessa autopercepção que eu não posso devolver mais do que ou igual ao que ele me oferece, é o fato de que qualquer coisa que eu ofereço está bom. Eu acho que essa também é uma outra pegada que a gente precisa cuidar bastante. E eu acho que esse foi um dos grandes enganos cometidos pelo povo de Israel, né? Você vê ali que, hora ou outra, eles davam uma obediência parcial, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O maná, amém. Daqui a pouco o maná já não está legal. Vamos adorar somente ao Senhor. Aí Moisés sobe, aí daqui a pouco eles estão fazendo um bezerro com as joias recolhidas do povo. Então, a gente também precisa ter um cuidado e um tato para a gente não entender que a obrigação de Deus
nos abençoar, porque eu acho que em algum momento isso deve ter acontecido, talvez não de forma consciente, eu não posso dizer isso porque eu não era eles, né? Mas assim, eu falo esse detalhe de entender, Deus nos tirou do Egito, então ele tem a obrigação de nos levar para um lugar seguro. E se a gente não fizer, ele vai ter que entender. Eu acho que não existe essa perspectiva na nossa vida quanto cristão de que ele precisa entender todas as coisas. Ele entende que nós somos falhos, ele entende que nós não vamos dar o que é possível, o que é necessário, digamos, mas ele também entende que ele nos dá força para fazermos algo a mais por ele, para deixarmos um pouco o humano de lado, para permitir que o divino cresça em nós e a gente consiga, pelo menos um pouquinho assim, ó, bem pouquinho mesmo, tentar suprir uma perspectiva divina a respeito do ser humano. Eu gostaria de aproveitar um gancho da Priscila sobre o elemento liberdade que foi adicionado na lição, né, do domingo, e ele vai sendo desdobrado nos outros dias para poder tratar da tônica do amor. Então, começando pelo título, né, amar para ser amado, envolve uma lógica muito humana nossa, reciprocitária, né, de que nós necessariamente agimos, nos movemos, né, o nosso exercício em verbo de ação volitiva geralmente está dirigido a uma expectativa de reação que esteja numa lógica de equivalência, que é um pouco também do que a Suelen trouxe agora na fala dela. E a lógica de Deus é completamente paradoxal a tudo que nós conhecemos e experimentamos dentro dessa perspectiva do exercício do amor terreno, porque é realmente, primeiro, o amor numa perspectiva inteira. Deus não oferece amor em pedaços, em fragmentos, fracionado. Deus não é gotícula de amor, é chuva torrencial, né? E isso é muito constrangedor. Tem algumas passagens bíblicas, inclusive, que demonstram, né? O amor de Deus, o amor de Cristo nos compele. Algumas traduções falam, nos constrangem, né? E onde há amor, não há medo. E tem uma filósofa que eu gosto muito, uma cantora, falecida já, Nina Simone, que ela fala que liberdade é não ter medo. E quando a gente pensa em liberdade, geralmente nós somos arrastados para algumas armadilhas, e a lição traz uma pergunta que eu achei que foi uma pergunta bastante ambígua, no sentido de que, no contexto da liberdade, falando sobre alguns textos, né, que ela discrimina, porque os textos a seguir só têm sentido no contexto da liberdade e do risco que envolve o amor. E eu fiquei pensando, mas assim, será que a liberdade e o amor realmente são arriscados? Qual é o risco em potencial de amar? É amar sem medida, mas nós servimos a um Deus que é todo amor. E não é só numa lógica de essência, porque a gente fala muito sobre Deus ser amor em essência, como essência. Só que essa perspectiva essencialista, ela é greco-romana, né? Nós sabemos que a Bíblia é afro-oriental. A perspectiva que se dá para esse tipo de expressão é holística. E ela traz esse conceito que é mais complexo e completo, ou seja, uma unidade. Por isso que nós nos reconhecemos enquanto almas viventes, né? Nossa experiência não é fracionada e fragmentada, porque nós não servimos a um Deus que é também parcial, que é dividido, que tem ânimo dobre, né? E aí tudo isso é para dizer que a minha sensação, quando eu vi essa pergunta, é de que Deus nos dá amor sem condições. E Deus nos dá liberdade sem condições também. Só que Ele nos deixa saber, a partir de uma tomada de consciência, que Ele busca despertar em nós, porque Deus não nos coloniza. Deus não nos coloniza. A verdade é para nos libertar, não para nos escravizar a outro tipo de senhorio. Ele traz essa percepção e estímulos que fazem sentido para a gente, que se comunicam com a nossa linguagem para despertar a nossa consciência. É aí que está a perspectiva da renovação da mente,
para que a gente compreenda, à luz do nosso entorno, efetivamente quais são os riscos que estão implícitos e que estão explícitos nas nossas escolhas, porque o amor e a liberdade em si não são um risco. O que diz respeito ao risco, efetivamente, os perigos, dão conta da administração deste poder, desta autonomia, mas não é possível dissociar amor e liberdade, né? E o amor que Deus nos dá é amor por amor somente, porque não é um amor retributivo. Se fosse, inclusive, nós jamais iríamos ter a experiência de 1 João 4, que, para além do verso áureo, traz para a gente uma ode ao que é o Deus como amor, uma ação de entrega e doação do seu filho, não é? Para uma humanidade caída, cuja única certeza era a rejeição, porque a crucifixão do Deus Filho, como homem, né? Zipado, usando uma linguagem nossa, porque Deus se zipa, né? Ele passa por esse processo de caber nesse recipiente minúsculo que nós somos, que o humano é. Isso por si só já dá conta de quão longe nós fomos e de que a resposta mais, digamos que, lógica para esse ato de entrega, que foi absolutamente altruísta, não seria o de recuo, arrependimento, remorso, porque nós somos longe demais. Mas na esperança de que essa entrega pudesse gerar uma onda de convencimento, uma onda de impressão, uma onda de ressignificação sobre o que é o amor e como se ama, e qual é o custo de amar, e não o risco necessariamente, mas o custo, porque tem um custo, foi preço de sangue. É que Cristo nos ensina numa morte inglória, absolutamente vergonhosa, dentro daquele contexto tradicionalista, né, religioso, para fazer um apontamento para a gente de que aquele que não ama não conhece a Deus, porque ele é amor e ele só sabe amar até o seu juízo, até as suas obras, todas elas de julgamento, dizem necessariamente respeito à misericórdia e amor. E trazendo um pouquinho, porque a lição ela traz algumas histórias, né? Do dilúvio, da queda, da torre, depois vamos falar de Abraão. E falando de nós hoje, da nossa geração, eu penso assim, existe uma palavra chamada libertinagem, não é? Que eu, como mãe de 3, eu sempre falava para os meus filhos, não confunda liberdade com libertinagem. Na questão, assim, de que esse Deus, ele nos oferece realmente esse amor incondicional e sem nada em troca. Mas, às vezes, nós confundimos também, que como se a gente conseguisse separar o amor da justiça, não aquela justiça da condenação que você, pelo seu parâmetro, vai condenar aquele. Mas quando Deus nos ama, e o livro mesmo que nós estamos estudando, Deuteronômio, ele é um livro, como foi mencionado no início, que vai trazer para a gente aí algumas regras, né? Algumas coisas que, como que eram, como deveriam ser. Mas ainda sobressai o amor de Deus. Então, assim, esses dias eu li de um filósofo famoso também aí que diz assim, não tem como você falar do amor de Deus sem falar de sua justiça. E eu fiquei pensando que, às vezes, como professos filhos de Deus, nós falamos, às vezes, até mais da justiça de Deus, não que tenha como desvencilhar as coisas, e esquecemos que Ele nos ama sendo nós quem somos. Porque quando eu observo o outro e eu quero mostrar mais a justiça de Deus, eu estou já desvinculando o amor, porque o amor ele sobressai a todas as coisas. Então, o que a Maíra disse aí, Deus ele se faz amor, ele é amor, né? Então, é importante aí a gente compreender com as histórias que vêm aí a seguir,
principalmente essa do dilúvio e da queda da torre, como que a gente pode compreender como que era antes do erro e após o erro, como Deus agiu. Eu também, aproveitando aí o gancho da Maíra, porque eu acho que há uma conversa muito grande entre todas essas falas. Quando ela começou a falar sobre essa questão de justiça retributiva, eu chamaria justiça retributiva, todas as coisas que a gente faz, elas não são capazes de nos trazer salvação. A gente recebe a salvação pela gratuidade do amor de Deus, né? Mas ele nos mostra, através da lei dele, um espelho de como ele gostaria que nós nos portássemos. E tanto ele mostrou esse espelho ali no Sinai, dando as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, para que ele ensinasse ao povo, hoje também temos acesso a todas essas informações, tanto as informações dos 10 mandamentos, quanto as demais informações que são contidas na Bíblia. Entendo também ser interessante a importância para Deus do monoteísmo, de como era valoroso que um povo só tivesse o próprio Deus, e que não valorizasse os deuses com D minúsculo que eles conheceram no Egito. O propósito de Deus era que Israel fosse um modelo de como se portar e, além disso, que fosse também um vínculo entre Deus e os outros povos, e um vínculo não apenas de um modelo, porque sabemos que o ser humano é imperfeito, mas a lei de Deus ela é perfeita, e também que fosse um povo sacerdotal, né? Então, a gente vê aí, não, pelo menos essa é a minha observação, não o legalismo, não a lei pela lei, não a vontade de realizar o que eu quero, simplesmente porque esse é o meu desejo, mas o amor através do propósito, através daquilo que eu tenho para te oferecer, né? Que é a proteção, é o cuidado, é a coluna de fogo à noite, é a nuvem de dia, é o maná, é o milagre da retirada do Egito, né? E eu vejo também que Deuteronômio é essa lembrança, é essa reconexão, é também um convite, né, para que o povo, olha, vocês prometeram que vocês iam obedecer. E a gente vê na lição que o povo promete. Ok, Moisés, tudo aquilo que Deus disser que devemos fazer, assim o faremos, né? Mas existe essa nossa vontade de não necessariamente fazer aquilo que Deus quer, porque não necessariamente esse é o nosso desejo o tempo inteiro, porque a gente tem as nossas próprias vontades, porque a gente é livre. Então, para mim, Deuteronômio também é uma lembrança de que as bênçãos que são derivadas das expressões diversas, plurais, do amor de Deus, que são atos de graça e de benignidade, como a Priscila também mencionou aqui, elas estão sempre se antecipando a qualquer ação nossa. Elas sempre inauguram as relações entre nós e o céu. Sempre é Deus que dá o primeiro passo. Sempre é Ele que insistentemente nos busca. Deuteronômio traz isso de maneira muito bonita e sistematizada, né? Ele faz essa cronologia de todos os eventos que a Suelen relacionou, a Ana e a Priscila também. Então, por questão do tempo, eu não vou me repetir. E isso me aponta para um Deus de amor que está muito interessado em constantemente nos atrair, nos convencer, como eu mencionei antes, e nos seduzir, né? Nos compelir, mas não nos forçar. Porque é muito importante que a gente perceba na experiência de Moisés e na experiência também de Abraão, que é o outro personagem que a gente estuda mais aprofundadamente essa semana, na lógica do chamado, né? Todos esses chamados foram chamados em que Deus dialogou
ele conversava, ele fazia com que dentro daquele contexto histórico, dentro daquela capacidade cognitiva daqueles indivíduos, dentro das expectativas, inclusive dos desejos, fizesse sentido. E esse é um cuidado que Deus tem conosco, que a gente percebe que ele não constitui um povo separado, no sentido de elenco de uma elite seleta, numa perspectiva de pirâmide hierarquizada ou verticalizada. Não é isso que ele pretende, né? Ele pretende ter uma relação tão especial para promover essa reconciliação, né? Uns com os outros e dele para conosco, a fim de que haja dali uma comissão sacerdotal que se expanda para todo mundo. E aí tem uma coisa que aparece na segunda, na terça e na quarta-feira, e é aqui que eu quero concluir, e tem até um trecho que eu destaquei que me chamou muita atenção, que fala a mesma liberdade inerente ao amor que levou à queda de Lúcifer no céu, levou à queda da humanidade na Terra. Eu discordo um pouco, porque eu entendo que, mais uma vez, que está na responsabilidade das nossas respostas, das nossas escolhas, porque a liberdade nos confere autonomia e responsabilidade sobre isso. E é a liberdade o paradigma das relações celestes e é o paradigma que Deus escolheu firmar conosco. Por isso que ele faz esse esforço, esse empenho tão grande de se comunicar com Moisés, de se comunicar com Abraão, de uma maneira inteligível para eles, né? E daí, quando a gente pode pensar assim no enfoque, mais no controle da liberdade, digamos assim, e menos na prática do amor, a gente pode, pelo menos eu me senti arrastada de novo para 1 João 4, em que fala de que nós precisamos amar todas as pessoas. E é apenas amando uns aos outros que Deus irá permanecer em nós. E nós só iremos conhecê-lo se ele puder permanecer em nós. É essa maneira que ele se revela, que ele se movimenta, né? Em nós, por nós, através de nós. Então, era aqui que eu queria ficar, porque eu estou me empolgando. Gente, tem muito tempo que eu fui professora há muitos anos, tem muito tempo que eu não tenho esse momento tão delicioso que é da recapitulação, a partir deste lugar de enunciação, que eu estou me empolgando de verdade, mas é uma lição muito interessante, gostosa, provocativa, os contrapontos também que aparecem, né? Aparecem também para nossa reflexão, para nossa análise, para nossa crítica, e assim aprendizado, né, conjunto. Isso, e um ponto interessante, Maíra, que você trouxe, falando do chamado, quando Deus chamou Abraão e quando Deus chamou Moisés, Deus, por amor, se permitiu ser questionado. Havia esta conversa, ele não chamou a Ana, a Maíra, a Priscila, a Suelen, vai ser assim, você vai fazer assim, e por amor, nós teríamos que aceitar. Nós estamos aceitando? Não. Deus permite essa conversa, assim como foi lá com Abraão e com Moisés. O questionamento, mas por quê? Mas e como? Então, hoje esse Deus é o mesmo. Ele deixou, sim, uma lei, um mandamento, não para a gente questionar na questão da dúvida daquilo que ele disse, mas na liberdade, da essência do amor, de falar, oh Deus, né? Como assim? Então, esse detalhe, essa linguagem que você trouxe, a fala que você trouxe, a Priscila, mas também, assim, pensando bem aqui eu, no meu dia a dia, sabe, bem na prática, porque às vezes a gente pensa que uma desobediência vem só com uma rebelião, com alguma coisa assim extravagante, que não sei, eu sei que a Sueli é mãe, as demais eu não sei. Às vezes a gente pensa, como sendo mãe, a gente pensa assim, não, ele está desobedecendo só nesse detalhe, não precisa ser uma coisa que apareça tanto. Então a gente tem esse cuidado, a gente não pode se perder na questão assim dos detalhes, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me apego aos detalhes. Esse Deus, quando ele cuida de mim, ele cuida dos detalhes, daquilo que me faz feliz, mas daquilo que me faz triste também,
sabe, que me deixa num estado de tristeza, ele se preocupa. Então, esse amor e liberdade de Deus, essa justiça, esse desejo de nos chamar a cada dia e de a cada dia nós aceitarmos o chamado dele. Isso é que me encanta. É preciso amor e é preciso amar para poder entender e para poder cumprir o plano da salvação que foi pensado pela Santa Trindade para nós e também para difundir esse conhecimento, né? Uma parte gostosa dessa questão do livre-arbítrio, eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu, Suelen, eu queria que Jesus me comandasse como uma marionete. Porque tem horas que eu digo, ai, Jesus, eu não queria ter feito. E ele diz para mim, filha, foi a sua decisão, eu tô aqui, vem cá, deixa eu te dar um colo, vou te dar a oportunidade para você refazer, tá? Porque eu sou bondoso. Então, às vezes eu sinto esse desejo, mas eu também consigo compreender que, apesar dele nos dar esse livre-arbítrio como um Deus amoroso que não quer nos perder, mesmo que nós não o escolhamos, ele corre atrás da gente. E daí a gente se depara com a aliança no Sinai, né? A lição, ela apresenta, mais uma vez, Deus se aproximando de Moisés e de todo o povo no sentido de demonstrar, né, o seu amor através não só da argumentação, como a gente já comentou, mas para aquelas outras pessoas que precisavam de uma experiência física, transcendental, sobrenatural, ele também se revelou para o povo, né? Como vocês já mencionaram, meninas, fazendo basicamente uma revisão, um levantamento dos grandes feitos e fenômenos que a gente viu na experiência do povo, a partir, inclusive, especificamente da libertação do Egito. E o que nós temos é mais uma ação de desobediência muito baseada na incredulidade, porque era uma insatisfação, né? O povo de Israel, nós, povo de Israel também espiritual, nós parecemos que somos insaciáveis, né? Nada é suficiente para acalmar esse nosso espírito fugaz, enfim. Mas a aliança do Sinai, ela nos dá a visão de que as promessas de Deus, elas dizem respeito a Ele. Elas confirmam a sua natureza e elas apontam nem sempre para uma perspectiva condicional. Na verdade, geralmente elas não são condicionais, diga-se de passagem, porque elas realmente dizem respeito a Ele, não às nossas condições de debilidade e de capacidade de uma resposta hábil, célere e adequada. Deus não espera isso. E ele deixa, no Sinai, ele apresenta uma concertação, né, de promessas. Ele anuncia os seus mandamentos e, ao mesmo tempo, ele nos mostra que aquela aliança, ela deve ser obedecida. Ela deve ser obedecida. Mas nós sabemos que as suas promessas, elas estão numa lógica de perenidade a despeito da obediência, ressalvadas algumas promessas que realmente eram condicionadas, né? E, curiosamente, a gente vê logo na sequência também falando sobre as maldições, porque não existe pacto também, não existe concertação, né? E não deixava de ser uma concertação jurídica, uma aliança, né? No final das contas, também existiam as consequências dos possíveis descaminhos. E é óbvio que os descaminhos eram muito mais prováveis do que a obediência propriamente dita. Eu diria que as maldições elas eram trazidas pelas próprias escolhas do povo, porque deliberadamente desejavam adorar outros deuses, né? E quando a gente traz isso para um paralelo, às vezes a gente fica pensando assim
sei lá, num país como a Índia, que tem muitos deuses, que todo lugar que você vai tem um deus, um santuário, uma oferenda, né? E a gente, às vezes, acha que isso é muito distante da gente, mas não é, não. A gente também substitui muito Deus por pessoas, por objetivos, pela profissão, por desejos, por vontades, né? E mesmo assim, Deus ainda assim nos acolhe. Eu gostaria de ler um trecho de Deuteronômio, capítulo 4, que diz assim, capítulo 4 começa falando no verso 32, e diz assim, por que pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que o Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como essa, ou se ouviu coisa como essa, ou algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, e ficando vivo? Ou um Deus intentou ir tomar para si o povo do meio do outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com pelejas, com mão forte, com braço estendido, com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus fez no Egito aos vossos olhos? Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca. Você conhece algum relato? Não faltou nada, né, Priscila? Não faltou nada. E quando a gente traz a história para hoje, que a gente pensa, falo respeitosamente, quando a gente pensa em grandes homens religiosos, sei lá, vamos pensar em alguém, vamos pensar em Francisco de Assis, vamos pensar em Buda, vamos pensar em Maomé, vamos pensar em Teresa de Calcutá. Todas essas pessoas foram muito grandiosas nas suas obras, mas não foram deuses que promoveram um resgate tão profundo de um povo inteiro, né? Então, eu acredito que parte das coisas que aconteceram como maldição, ou como, eu não diria nem maldição, acho que é uma palavra muito pesada, mas como retribuição pela idolatria, foram pura e simplesmente por escolhas do povo, porque eles sabiam que a idolatria era abominável aos olhos do Senhor, eles sabiam, Deus deixou isso muito claro, Deus deixou isso expresso. Mas eu entendo também que a maldição, ela está muito associada à lógica da liberdade de aliançar, porque o povo, ele foi chamado, ele foi convidado, e como eu mencionei, foi uma repactuação. Porque a primeira aliança, a primeira promessa foi feita na figura da família abraâmica, né? Abraão e Sara, que foram chamados, né? E aí a gente vê no Sinai essa repactuação. Em nenhum momento da história houve uma imposição, né? Do acordo, né? Ainda que os termos tenham sido apresentados por Deus, bom, vocês têm a opção, né, livre e desimpedida. E o que é que eles sempre dizem? Não, nós faremos conforme o Senhor. Eles sempre o Senhor prometem. Disse. Parece até um pessoal que nós mora, faremos conforme que o Senhor reside no disse. século XXI. Vocês sabem aí de alguém? Então, eu entendo que a lógica de maldição está muito associada também, olha, é um pacote completo, entendeu? Não dá para vocês escolherem só as partes benéficas e montarem um cenário paralelo, porque a minha bênção, ela é inteira, o meu amor, ele é completo, mas a violação também dessa tratativa, ela tem implicações e tem consequências, porque envolve, volto a dizer, responsabilidade. E é tão tocante ouvir essa fala da Maíra e esse complemento aí da Priscila quando falando da questão da maldição, que realmente é uma palavra pesada. Mas já indo para as minhas considerações finais, qual é o desejo, o meu desejo do meu coração para o seu coração? Que tudo que nós falamos aqui, Deus tem um chamado para mim e para você hoje. Um chamado, porque Ele já nos ama incondicionalmente. Então,
que nós possamos aceitar este amor, dedicar este amor a Ele como nosso Deus e às criaturas dele que vivem ao nosso redor. Que eu possa testemunhar que aceitei o chamado de Deus, porque, assim, teoricamente, somos todos... teoricamente não, na verdade, é bem assim, né? Nós somos todos filhos adotivos de um Deus que nos escolheu, mesmo não sendo merecedores dessa escolha, desse chamado. Então, a minha mensagem que eu quero deixar é essa, que você aceite o chamado. Qual é o chamado que você sente que Deus está te fazendo hoje? Do mais simples ao mais complexo. Primeiro, de amá-lo, de obedecê-lo. Mas e além disso, aqui, enquanto estamos aí no século XXI, o que faremos com esse chamado? Como viveremos esse chamado de Deus? Então, eu desejo a você que você seja realmente bênção e abençoe a vida de outras pessoas também. Nas minhas considerações finais também, eu quero finalizar a minha participação na lição hoje, muito rica, muito precisa, falando sobre essa questão de apostasia. Ninguém pode se apostatar de um caminho que ele nunca viveu antes. E eu acho que esse é o X da questão. É insano nós pensarmos que já vivemos as maravilhas desse Deus. É insano pensarmos que nós já vimos os relatos das maravilhas que Deus fez, dos livramentos, das intervenções a favor do ser humano e escolhermos ficar longe desse Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você que está nos assistindo tem passado e talvez você até esteja distante. E quando eu falo estar distante, eu não falo não estar congregando em uma igreja, porque isso é resultado, mas isso não define a sua aproximação do Senhor. Vai muito além. Vai muito além porque é algo pessoal, é algo que você pode se identificar com Cristo diariamente, pedir uma ajuda, um conselho, perceber em que você é fraco e pedir para que Ele te fortaleça. É pessoal, é relacional. E às vezes na igreja a gente não consegue isso. Então eu digo que com convicção de que estar com o Senhor vai muito além das paredes da igreja. E talvez você esteja nessa condição. O meu convite para você que está nos assistindo hoje é para que você volte para os braços de um Deus misericordioso, de um Deus que nos ama. E o meu convite é para que você não enxergue Deus como Deus das limitações, como Deus do não, como Deus das proibições, mas como um Deus que nos ama tanto, 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 que Ele diz não para que a gente viva mais. Ele diz não para que a gente não sofra. Ele diz não para que a gente possa estar no caminho. Às vezes a gente fica pensando, se a gente pegar só os 10 mandamentos, só eles, e se você pensasse numa perspectiva de humanidade, que foi a proposta do Senhor para a humanidade, de seguir os seus princípios, se todos nós vivêssemos exatamente o que Deus nos proporcionou, o que Ele nos pediu através da sua lei de amor, como nós estaríamos? Não haveria roubo, não haveria morte, não haveria relacionamentos terminados por traição, não haveria cobiça, não haveria inveja, as pessoas se amariam, Deus estaria sobre todos e sobre todas as coisas. Nós teremos um dia especial para adorá-lo com convicção, para nos derramarmos diante do altar de Deus, e todos os nossos dias, de forma fracionada, seriam para Ele, por Ele e dele. A gente consegue perceber isso quando a gente lê a lei do Senhor. Quando Ele diz, olha, não mata, é porque isso vai trazer vingança, é porque isso vai trazer dor. Quando Ele diz assim, olha, me obedeça, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sou Deus. Você tem uma visão limitada, você enxerga aqui, agora, um palmo à frente do nariz, como dizia o meu pai. Mas eu enxerguei o seu futuro. Eu vi lá no seu último dia de vida. Eu vi daqui muitas gerações à sua frente. Então, me obedece, porque eu estou falando por amor. Quando a gente conseguir entender que todo o comportamento de Deus direcionado ao ser humano é uma expressão do amor e do caráter dele, a nossa visão de vida, ela amadurece, ela cresce e nós conseguimos ver em Cristo o nosso melhor amigo, o nosso melhor guardador, o nosso melhor Deus
que nada nesse mundo poderá substituir o seu lugar. Esse é o meu desejo para você nas minhas considerações finais, que Deus te abençoe e que Ele seja o seu melhor amigo, que você encontre nele o direcionamento que você precisa para a sua vida. Eu gostaria agora, nas considerações finais, de convidar todos que leiam o livro de Deuteronômio. A gente está começando um trimestre numa lição que se propõe a estudar um livro, e nem sempre o livro inteiro é lido, porque às vezes se a gente lê trechos de outros livros que complementam aquele estudo, então meu convite é que a gente leia, são 34 capítulos, acho que vale a pena a gente ler um livro da Bíblia durante um trimestre, acho que vale a pena para conhecimento, para lembrança, para termos momentos de reconciliação, para termos consciência de que somos o povo de Deus e que somos responsáveis pela mensagem que nós temos. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer esse espaço maravilhoso de discussão entre nós, entre elas, e me chamou a atenção, na sexta-feira, a seguinte frase: o amor de Deus, devidamente compreendido, está no centro de um conflito cósmico. Nós não temos como compreender devidamente o amor de Deus. É grande demais, é profundo demais, é realmente além da finitude das nossas possibilidades reais de alcance. Então, eu convido e desafio a cada uma de nós, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a tirarmos mais tempo para contemplarmos o nosso Senhor na beleza da sua santidade, para que a gente possa desenvolver um amor que seja um amor fundamentados no respeito e na admiração por quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e porque Ele ainda fará por nós. E eu penso que a partir dessa experiência mais profunda que nós nos dediquemos, nós poderemos fazer uma leitura do livro de Deuteronômio e entendermos um pouco mais sobre esse amor, mais uma camada desse amor. E não podemos romantizar os desertos que nós estudamos ao longo dessa semana. Nem os 40 anos de Moisés, para que fosse moldado, e nem os 40 anos que precisaram fazer com que uma geração inteira perecesse para que outra tomasse posse da terra prometida. Mas os desertos, eles sempre virão, eles são imperativos da nossa experiência humana, né, nesse mundo, e que nós possamos encará-los a partir da lógica do aprendizado. Não porque nós necessariamente precisamos da dor para aprender, mas porque com a dor nós também aprendemos. E que Deus nos fortaleça e nos dê uma semana de paz e um próspero estudo seguinte aí. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, te agradecemos porque o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos permite conhecer a Tua palavra. Te pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações tão endurecidos em corações sensíveis a ouvirmos a Tua palavra, a trabalharmos em Teu favor, a alertarmos o mundo sobre o Teu amor, sobre a Tua grandeza e sobre o Teu retorno. Amém. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que nos escuta, a cada participante desse programa, que sejamos sempre instrumentos Teus, que o Teu Santo Espírito nos acolha, nos cuide e que o Senhor esteja sempre conosco. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas limitações, mas temos fé em Jesus que o Senhor há de cumprir a sua boa obra na nossa vida. Amém. E em nome desse Cristo maravilhoso é que nós oramos. Amém. Amém. Amém, amém, amém.